A gente é obrigado a decidir uma profissão aos 18 anos. Pensa, 18 anos. O que a gente tem na cabeça aos 18 anos? Nada. A gente não tem nada na cabeça aos 18 anos. A gente está preocupado qual vai ser a festinha do final de semana. Olá pessoal, aqui é o Bernardinho. Olá amigos, eu sou a Fernanda Maciel. E quem fala é o Tony Canaan. Olá, eu sou Djalma Madruga. Eu sou Ana Polegatti. E aí galera, aqui é o Thiago Vinhal. E esse é o Endorfina Podcast. Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga a produtora Pulsante no Instagram para se informar aí sobre as novidades e o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Bom, seja bem-vindo, seja bem-vinda, um prazer estar aqui agora falando com vocês nesse primeiro episódio de fevereiro, um episódio super legal, um episódio bem diferente, com uma convidada bem diferente aí do que normalmente aparece no Endorfina, mas um perfil super interessante, por isso que eu gosto, faço questão de trazer pessoas como a Rafaela para conversar conosco aqui, porque é uma maneira que tem algumas pessoas, né, que tem uma maneira de encarar o esporte que eu particularmente acho super legal. Já falei disso aqui algumas vezes com alguns convidados, porque eu acho que e falou isso no episódio passado, não no ano passado. No episódio passado, o Otávio Zarvos, o Tavico, meu amigo, tem muita gente que usa o esporte como uma distração para as coisas que realmente importam na vida. E claro, foi o que disse o Tavico, o esporte, claro que importa, porque ele tem total influência na nossa vida psicológica e na nossa saúde, né? Então, isso é um fato, mas tem gente que acaba se debruçando muito sobre o esporte com um pretexto de estar praticando alguma coisa saudável, alguma coisa legal para si próprio, mas acaba esquecendo nesse processo, acaba esquecendo, exagerando e esquecendo outros propósitos importantíssimos da vida. E esse aqui não é o caso da minha convidada de hoje, a Rafaela, que é uma cozinheira, uma chefe de cozinha, que se reinventou no meio da vida, e a uma certa altura da vida, não no meio, né? Ela ainda é jovem, e ela resolveu então dar uma guinada por problemas de saúde ocasionados pelo trabalho dela no mercado financeiro. Então ela resolveu dar uma guinada e resolveu então se formar, estudar, ir atrás, e se tornou então uma cozinheira, e ela vai contar tudo isso aqui. Eu conheci a Rafaela, na verdade, através de uma parceria que o Strava fez com o Endorfina no final do ano passado. Se você não ouviu, tá lá em alguns episódios do ano passado, do finalzinho de novembro, de outubro de novembro do ano passado, com embaixadores do Strava no Brasil, e a Rafaela Ramalho, não à toa, foi escolhida como uma das embaixadoras do Strava no Brasil, justamente por agregar esse perfil que vocês vão conhecer aqui hoje, se vocês não conhecem ela, que é carioca, e a gente vai conversar aqui, a gente conversou aqui, na verdade, foi um episódio gravado ainda no final de 2021, sobre faculdade de moda, né, a doença que ela teve, a relação que ela tem com o esporte, com a estética, com a academia, a superação, recuperação de um acidente que ela sofreu logo no comecinho da vida dela como uma ciclista, né, o que não é incomum, mas o acidente dela foi um pouco mais grave, mas ela recuperou mesmo assim. A vontade dela, a imersão dela dentro do triatlon, né, o começo dela no triatlon e a maneira como ela aborda de uma maneira bem leve e direta, assim, muito pragmática também, é bem interessante. Fazer esporte para ser feliz, né? Acho que é uma das frases que ela fala aqui na nossa conversa, me lembrei aqui agora. Da mesma maneira que a gente também pode comer para ser feliz, claro, para trazer energia e para a gente se manter saudável, mas a comida também traz felicidade, isso já é comprovado. Então tudo isso a gente vai conversar aqui nesse episódio para lá de especial, o primeiro episódio de fevereiro, com a Rafaela Ramalho. E só para avisar e lembrar vocês, eu adoro quando vocês fazem reviews no Apple Podcasts, faz tempo que eu não falo isso,
Mas isso ajuda bastante, tá? Quando vocês acessam o Apple Podcasts. Claro, se você ouve pelo Apple Podcasts, você faz lá um review, faz lá uma pequena resenha e atribui lá, né, de preferência mais estrelas do que menos, mas você pode atribuir lá de 1 a 5 estrelas. Isso ajuda muito, não somente a mim, de estar conhecendo um pouquinho melhor vocês, o que vocês estão achando de endorfina, mas principalmente outros ouvintes que estão descobrindo podcasts ainda, e muitos, claro, não descobriram, a grande maioria não descobriu o endorfina. Então o fato de você estar fazendo lá um review, atribuir lá uma quantidade de estrelas, né, de 1 a 5, você vai estar ajudando as pessoas que por acaso se deparem com endorfina a estarem entendendo do que se trata esse projeto e eventualmente estarem ouvindo para ver se curtem também. Então eu peço que vocês façam esse favor, isso ajuda muito, e sigam também o Endorfina no Spotify ou qualquer plataforma que você ouça o Endorfina. Se você clicar lá no botão seguir, você automaticamente recebe cada novo episódio no seu agregador de podcast, e você também ajuda novos ouvintes, novas pessoas desses agregadores que utilizam esses mesmos agregadores a estarem conhecendo o Endorfina. Então essa é a magia do algoritmo, e Spotify e Apple sendo aí os mais importantes, onde vocês mais ouvem o Endorfina. Então fica aqui o meu convite, minha lembrança, e para todos os outros assuntos envolvendo o Endorfina, basta acessar endorfinabr.com, o meu site. Lá você ouve o Endorfina, lá você tem acesso para o meu perfil no Instagram, para o perfil no YouTube, para o perfil no Facebook. Você tem acesso também à newsletter semanal, basta você preencher o seu nome, seu e-mail, e toda sexta-feira você vai receber um e-mail do Michel, meu, né, compartilhando com vocês ideias e reflexões a respeito dos convidados e de coisas que eu acho que são interessantes serem compartilhadas com vocês. E lá também vocês encontram uma maneira de apoiar financeiramente esse projeto, e seu apoio é muito bem-vindo, principalmente nesse começo de ano. E é isso, vamos lá agora para mais uma conversa fantástica com essa mulher adorável, simpaticíssima, que tem uma maneira super legal de encarar o esporte dentro da vida dela, com todos e foi o que eu disse também no episódio da Rosana Fortes, que não por acaso é a Country Manager da Strava no Brasil, a vida como ela é. E essa conversa aqui hoje com a Rafaela Ramalho é bem isso, uma mulher bacana, super ativa e antenada e energética, que vai dar aqui uma amostra em 1h30, 2 horas de a vida como ela é também para quem é chefe de cozinha e esportista. Muito obrigado, vamos lá então, afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Carioca, criada no meio dos esportes, como o vôlei e a natação, passou pelas diversas fases da sua vida, mantendo seu corpo sempre em movimento e saudável. Há muitos anos, a academia se tornou mais que um hábito, e em 2013 ela começou também a praticar a corrida. Trabalhou no mercado financeiro por mais de uma década, até que, aos 32 anos de idade, decidiu que era hora de virar a mesa e tornar seu hobby uma profissão. Perseguir o que de fato parecia lhe fazer sentido. Passou então a cozinhar para fora. Foi buscar mais conhecimento na famosa escola de culinária Cordon Bleu e depois no Instituto Paul Bocuse, ambos na França. Desde sempre ela preza pela vida boa e pela saúde, seja através dos pratos que prepara, seja pela rotina de treinos que leva super a sério ou pela maneira como encara a sua vida. Conosco aqui hoje uma cozinheira, criadora de pratos tão bonitos quanto as fotos que exibe em seu perfil no Instagram, uma mulher que sabe o que quer hoje e não tem medo de errar desde que seja para aprender, uma espécie de representante do estilo de vida saudável. Ela é a ciclista e triatleta Rafaela Ramalho. Seja muito bem-vinda, Rafaela. Muito obrigada pelo convite e adorei a introdução, viu? Tem alguma coisa aqui que eu errei ou que eu menti? Não errou não. Na verdade, tá tudo certinho, perfeito. Legal. Rafaela, primeiro é um prazer, obrigado aí por ter me encaixado nessa tua concorrida agenda aí de socialites e pessoas da alta sociedade carioca e brasileira internacional, do Jet Set internacional. Imagina, quem dera. Para receber aqui um humilde paulistano aqui que está interessado em ouvir um pouquinho mais da tua história para trazer inspiração, não somente para mim, mas para os ouvintes do Endorfina. E antes da gente entrar na pauta, e eu tenho muitas coisas aqui que já desde ontem até hoje eu já formulei aqui na minha cabeça, e talvez a gente até comece fugindo um pouco do que eu te antecipei, mas antes da gente entrar nessa seara,
Um amigo meu, por coincidência, não é carioca, mas ele mora no Rio de Janeiro, ele veio me falar faz algum tempo de uma tal de umas tais de panelas de alumínio cirúrgico. Eu não sabia nem que existia, né? Aham. É uma liga de alumínio cirúrgico. E até então, para mim, as panelas boas eram as panelas de ferro. Agora eu quero saber a sua opinião. É panela de ferro ou de alumínio cirúrgico? Bom, vamos lá. Falando em panelas, cada um tem seu propósito, digamos assim, né? Me perguntam constantemente, eu quero comprar um jogo de panela. A frase é sempre a mesma. Eu quero comprar um jogo de panela, mas eu não quero muito caro, mas quero um bom jogo de panela. Eu recebo semanalmente essa pergunta pelo Instagram e de amigos também, né? Uhum. Eu acho assim, existem panelas para todos os propósitos. Quem vai cozinhar, quem vai cuidar daquela panela, o que você vai cozinhar naquela panela, ela é pro dia a dia, ela é para ocasião especial. Então, para tudo, não é que para tudo existe uma panela, mas depende para que você quer comprar panela. Eu, por exemplo, as minhas panelas são super simples. Primeiro, porque eu não cozinho em casa. Raramente. Não. Uhum. Então, e quem cozinha na minha casa é a minha funcionária, que faz uma comida super simples, porque as pessoas acham que eu como alta gastronomia todos os dias. Quem dera. E eu como, na verdade, quando eu como em casa, eu como ovo mexido, como uma lata de atum, eu abro uma lata de atum e como, com abacate, com alguma coisa. Dificilmente eu cozinho. E assim, e as panelas é isso. Quem vai cozinhar? Para que você vai investir tanto numa panela se é para você cozinhar diariamente arroz e feijão nela? Então, você quer uma panela bacana para cozinhar aos finais de semana? Vale o investimento? Vale se é uma coisa que você curte, né? Porque tem muita gente que compra panela para enfeitar. Aí é um outro propósito. Não é para usar, é para enfeitar. Aquelas panelas coloridas da Le Creuset e de outras marcas, da Staub, são lindas, mas é uma panela cara, né? Se a ideia é cozinhar, então acho que você tem que investir em cozinhar e não comprá-la para ficar enfeitando. E a panela de ferro e a panela de aço cirúrgico, tem toda uma questão de saúde nisso, né? Que as pessoas de um tempo para cá vêm enaltecendo isso. Então, assim, muitas vezes, até quando a gente é criança, alguns pediatras indicam panelas esmaltadas, indicavam panelas esmaltadas para as crianças. Então, assim, o que eu digo tudo vai do que você pode gastar. As panelas de aço cirúrgico são maravilhosas para o propósito de saúde, né? Ela tem essa questão de não ter teflon, não solta teflon, não libera alumínio, tem toda uma questão mais de saúde. Mas é o que eu digo, isso se você tá todo dia cozinhando naquela panela, se você come em casa todos os dias, se você faz um proveito daquilo, porque não adianta você ter uma panela caríssima de aço cirúrgico que não faz isso, faz aquilo, é maravilhosa, se você vai cozinhar naquela panela uma vez na semana e todos os dias você come num restaurante que cozinha com qualquer panela, sabe? Então é isso, se você faz a tua alimentação em casa, se você segue uma rotina extremamente saudável, eu sempre acho válido, mas se não, né, a não ser que você tenha uma condição que não vá impactar no seu orçamento. Aí tudo bem, aí eu acho que tudo é válido. E panelas de ferro, eu adoro panelas de ferro, eu adoro frigideiras de ferro, principalmente para fazer carnes, né? Eu gosto muito da panela de ferro, ela dá uma homogeneização na carne de uma forma diferente, ela deixa uma crosta que eu gosto, e aí eu já caio pro lado que não é saudável, mas é um lado gastronômico, digamos assim, né? Então cada uma tem o seu propósito. Aqui em casa, no meu dia a dia, eu uso uma panela de teflon mesmo, né? Até porque minha funcionária que manipula, que lava, que mexe. Então é só você ter um devido cuidado com o tipo de utensílio que você usa com a panela. Evitar a colher de ferro, de alumínio, para não descascar, tentar usar coisas, né, que não arranhem. Isso, tendo essa preocupação, você já vai ter um passo a mais até com relação à saúde, porque realmente aquela questão do teflon faz um pouco mal à saúde, né? Você conhece a Bovem?
Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre, fale com a Bovem. Bovem, energia que inspira. Visite bovem.com.br e siga a Bovem no Instagram, no @Bovem_energia. Bacana. Eu quero, no final, já que você é uma expert em malhação, em academia, eu quero saber qual que é o tipo de exercício de ombro e antebraço que a gente tem que fazer para carregar, para manusear uma frigideira de ferro no fogão, porque também haja braço. Não, a pior parte não é manusear, a pior parte é lavar. Eu tive já uma frigideira assim, eu gosto de cozinhar completamente pseudo-amador, não digo nem que é amador, mas eu já tive uma caçarola da Le Creuset e eu vou te falar, cara, era dureza. É perrengue. Não, e eu vou te falar uma coisa. Melhor você levantar com os dois braços. Tem que pegar com os dois. Se for grande, então tem que pegar com os dois. Se tiver cheio, então você tem que pedir até ajuda se bobear. Exato. Não, na verdade, Legal. eu vou falar um fato curioso até sobre frigideiras. Dependendo do tipo de material de frigideira, se for uma frigideira muito especial, eu sempre falo assim, não lave a sua frigideira. As pessoas não lave a sua frigideira. Aquela questão que você compra, nossa, eu comprei uma frigideira antiaderente, que não sei o quê, mas um mês depois estava tudo grudando. Exato, Por quê? Porque a frigideira, incrivelmente, ela não é para lavar. E se você lava, você tem que lavar com a parte amarelinha da esponja, com o mínimo possível. O ideal é nem você lavar, é você jogar água nela, água, sem sabão, e passar diversas vezes papel toalha. Porque por mais que às vezes a gente não enxergue que tá estragando a frigideira. Então, se você tem uma frigideira muito especial, você lave só com água e papel toalha. Limpa, vai limpar, ela não vai ficar suja e ela vai manter por muito mais tempo a durabilidade e tudo muda. Ao longo do tempo, ela vai fazendo as coisas cada vez melhor, as coisas vão ficando mais saborosas, parece até uma coisa assim. Mas, por incrível que pareça, a água, ela limpa tudo. Diferentemente do que a gente acha que tem que botar 10 litros de sabão e tudo, não. Deixa ela de molho na água, numa água quente, soltando. Pega uma espátulazinha de silicone e vai soltando a sujeirinha dela. E no final, você passa só um papel toalha e guarda a sua frigideira de uma forma que também não coloca outra panela em cima. Porque não adianta ficar dentro do armário com outra panela em cima, exato. Né? E aí fica roçando ali, fica gastando, lixando. Exatamente. Cara, gostei dessa dica aqui, porque a minha Le Creuset, nem sei onde é que anda mais, mas assim, eu usei ela não muito, mas verdade, ela ficou gasta no meio, eu falei, puxa, cara, não é uma panela... Eu ganhei, não comprei, mas falei, uma panela tão cara dessas pra, enfim, desgastar, a gente acha que vai durar 45 anos, né? Mas se a gente não cuidar direito... Não né? dura, exatamente. Mas legal, gostei dessa dica, até porque, né, pra gente encerrar esse assunto de panelas e frigideiras, você vai colocar um óleo, ou uma manteiga, ou um azeite lá e vai fazer o que você vai fazer. Na próxima vez que você for usar, você vai colocar o mesmo óleo, a mesma manteiga, o mesmo azeite para fazer de novo o que você vai fazer. Exatamente. Então, assim, você também... Aqui a gente tem aquela mania de não querer deixar o negócio escorregadio, gorduroso. Mas não né? fica. Você quer passar a mão e achar que é a parte de fora da panela. Mas e não precisa, se colocar verdade, água gostei. quente, fizer esse processo, não fica gordurosa. Eu garanto. Legal. Obrigado pela dica, mas... A gente ainda vai falar aqui de Coolbila, que eu acho que você nem lembra mais o que é, que eu dei uma olhada no teu Instagram e eu tenho uma curiosidade sobre o Coolbila e por que você fez aquele post. E mais pra frente também da Grazi Massafera, mas a gente deixa isso aqui mais pro final, porque também é uma maneira da gente prender a audiência aqui, você sabe, né? Agora, me fala uma coisa. A gente conseguiu se falar graças aí a Rosana do Strava. Eu só tomei conhecimento de você, eu não consigo acompanhar tudo, quando o Strava fez uma ação com endorfina lá no ano passado, e eu achei a sua história interessante, a história do acidente, você, né, participou aí desse training camp, que agora eu descobri que foi na casa do Alexandre Birman, ou para o Alexandre Birman, e a turma dele lá, que é uma turma também casca grossa. Casca grossa. E de repente você começa a fazer
triatlon ou se interessa pela bike, pelo ciclismo, você tem uma relação muito próxima com a França, o que ajuda, né? Porque, embora a França não seja o país onde mais se pratica ciclismo, é o país mais famoso por conta do Tour de France. Mas eu achei a tua história muito interessante. E então eu não conhecia, por isso que eu lhe convidei. Mas de bate-pronto você topou. Mas pra gente conseguir acertar uma data e pra gente conseguir se falar foi uma loucura. Foi. E isso não é uma crítica aqui, não. Eu só tô aqui fazendo um preâmbulo pra gente entrar no assunto que eu queria começar conversando com você. A gente viveu aí 2020, 2021, um pouquinho menos, né? Um pouquinho mais relaxado, mas a gente viveu essa parada global do mundo por conta da pandemia. E muito se falou, e algumas pessoas mais pensadoras, filosóficas, analisaram que a gente estava num ritmo bizarro, né, acelerando cada vez mais, né, tem muito a ver com o capitalismo, tem muito a ver com as redes sociais, tem muito a ver com a maneira como a gente foi aprendendo a viver, pelo menos nesses últimos 30 anos. E, de repente, disseram, cara, tomara que depois da pandemia as pessoas se conscientizem que talvez não seja mais tão necessário ou tão vital a gente viver naquele ritmo frenético que parece que a gente está acelerando ininterruptamente até um ponto que, enfim, ninguém sabe onde que a gente iria chegar. Mas eu não sei, a gente não saiu 100% da pandemia, mas a gente já está, né, com a pandemia mais para trás do que vivendo ela. E eu não acho que as pessoas, talvez, né, a minha percepção, saíram mais, talvez, conscientes nesse sentido. Se é que faz sentido isso, por isso que eu queria ouvir a sua opinião. E muito pelo contrário, o que eu tenho percebido é exatamente ao contrário, né? As pessoas estão afoitas para sair, para socializar, para recuperar os prejuízos, né? Se a pessoa teve muito prejuízo financeiro, para recuperar o prejuízo de tempo, de contato com seus familiares, com seus amigos, com a balada, com o esporte. As provas estão lotando as inscrições rapidamente, as pessoas estão indo para a provica lá no final do mundo, mais insignificante antigamente para essa pessoa, de repente ela vira o objetivo. Enfim, eu queria saber a sua opinião, porque eu estou percebendo que você está num ritmo super acelerado agora aí no começo de 2022. Bom, na verdade, assim, eu sou acelerada da vida, né? Tá. Eu sempre fui super acelerada, eu sou até, às vezes eu acho que eu sou até hiperativa. Mas também às vezes o cansaço bate, viu? Às vezes ele chega. Então. Na verdade, assim, como eu até brinco, assim, né? Eu falo assim, olha, se você tem um trabalho que você entra às 8 e sai às 6, você agradeça a Deus, porque isso é a melhor coisa que existe. Você ser empregado, que você tem horário de trabalho, é uma bênção, porque senão você acaba virando um pouco escravo do seu trabalho. Talvez você entenda um pouco isso. Às vezes a gente não tem final de semana, não tem dia, não tem horário. O pessoal quer, eu quero falar às 9, como se fosse uma coisa normal, às 9 da noite. Então, isso acontece muito. Eu vim de um mundo corporativo, né, que eu tinha horário de entrar, às vezes não tinha horário de sair, mas em tese eu tinha horário de sair, né? Não na prática. Né? E aí, eu sempre gostei muito de rotina por conta disso, porque eu gosto de rotina. Só que a minha vida, desde que eu saí do mercado financeiro, é zero rotina. E durante muito tempo, eu demorei muito a me adaptar a isso. Essa falta de rotina para mim, isso me deixa... parece que mais agitada, mais nervosa, mais instável, porque eu gosto de fato de rotina. Mas o que acontece? Hoje, diferentemente do meu trabalho alguns anos atrás, que eu tinha o meu único trabalho, hoje acaba que eu tenho um monte de coisas, né? Que eu não digo, às vezes são trabalhos que me remuneram, outros que não me remuneram, mas que me levam a outras coisas. Então, assim, por exemplo, hoje tem a Rafaela que cozinha, né? Que é a chefe de cozinha, que é onde vem toda a minha renda. Vem grande parte da minha renda. E é o que eu amo fazer. E aí, em paralelo, tem o esporte, que sempre foi o meu hobby, que é o meu hobby até hoje, só que foi me levando a outros lugares, né? O meu Instagram, ele acabou sendo inflado de pessoas, de certa forma. Eu não tenho 1 milhão de seguidores, mas eu tenho um número um pouquinho mais expressivo de seguidores. Por conta da cozinha. Aquilo foi crescendo. Porque eu colocava receitas numa época, há 8, 9 anos atrás, que ninguém colocava.
Eu colocava vi. receitas. E de coisas saudáveis, né? Exatamente. Uma coisa muito amadora, muito inicial, que eu fazia pra mim, pra eu comer. Uhum. Trabalhando ainda no mercado financeiro. E aí eu fui convidada, há muitos anos atrás, nessa época mesmo, pela Carol Bufara, não sei se você sabe quem é uma percursora do health lifestyle, digamos. Ela começou juntamente com a super famosa aí, Gabriela Pugliese. Elas começaram juntas. Na verdade, a Carol, ela é uma menina do Rio, ela é a própria garota do Rio, sabe? Ela é uma menina que há muitos anos prega o estilo de vida saudável. Ela é uma menina encantadora, assim. Ela é casada hoje com o Pipo Garneiro, que é o... Ela é casada com o Pipo. Caramba. O Pipo já teve aqui. Então. Eu vejo mesmo no Instagram dele que ele posta algumas coisas assim de alimentação saudável, uns pratos. Exato. Eu fui, inclusive, no casamento deles. E aí, legal. Na época, ela me chamou, Rafa, poxa, escreve pro meu blog, coloca suas receitas. Na época, eu fiquei assim, eu falei, gente, porque ela era a menina que tava na mídia, a menina que tava na Veja, que tava na GNT, que tava em tudo, como a percursora do estilo saudável, de corrida, de esportes ao ar livre. Ela realmente foi a menina percursora disso tudo. E aí, ela me chamou, me convidou para mim, e eu fiquei assim, maravilhada, porque eu trabalhava no mercado financeiro, fazia minhas receitinhas, e foi ali que eu cresci muito, porque na época ela tinha uma explosão de Instagram, eu acho que ela era uma das meninas que mais tinha seguidores, no Instagram inteiro. E aí ela me chamou, e foi ali que eu fui inflando de seguidores, inflando por causa dela. Eu até brinco que a Carol foi minha madrinha de início de Instagram. E até hoje a gente tem contato, nos encontramos agora no Letap, porque ela foi acompanhar o Pipo, torcer pelo Pipo. Eu falei, ai, quanto tempo, saudade, a gente ficou conversando um pouco, se abraçou, enfim. E aí eu comecei a fazer as questões das receitas. Então, por isso que o meu Instagram foi crescendo. Então, eu hoje tenho o meu trabalho da cozinha, de chefe de cozinha, né? Eu trabalho com jantares de alta gastronomia, jantares privados nas casas dos clientes. E, em paralelo, eu tenho os meus trabalhos de Instagram que sem nenhuma pretensão, foram crescendo. E as marcas começaram a me procurar, porque talvez tivessem visto alguma coisa interessante. Uma menina que cozinha, que tem uma profissão, que trabalha, que não é blogueira, mas que está ali trabalhando, que rala na cozinha, que às vezes está suja, cabelo oleoso por causa da cozinha. Mas, poxa, ao mesmo tempo ela pratica esporte, ela gosta de moda e tal, porque eu adoro moda, eu já fiz faculdade de moda também. Que legal. Eu fiz... Eu nem modelo comentei. Você não foi? Você já trabalhou como modelo? Não, nunca trabalhei como modelo. Eu ia te perguntar isso ontem, acabei esquecendo, eu achei que você já tivesse sido modelo. Não. Eu fiz faculdade de moda, e aí e eu gosto dessas coisas de moda. Então, acabou que as coisas me levaram para o Instagram. Então, hoje, acaba que eu tenho que pilotar o meu Instagram, porque eu tenho marcas que eu tenho contratos, né? Enfim, que eu trabalho efetivamente, que eu tenho renda dessas marcas. E eu tenho o meu trabalho de cozinha. E acaba que eu tenho outras coisas que vão surgindo, como coisas relacionadas ao esporte, Strava, que hoje é uma coisa que eu sou apaixonada, por conta que eu adoro aquele time, adoro aquelas pessoas, adoro aquela energia. A Rosana é uma pessoa fora de série. Ela é uma pessoa extremamente agregadora. Então, na verdade, eu piloto 3 grandes coisas na minha vida, né? E aí muita gente acaba achando que o esporte é minha profissão, só que não é. É o meu lazer, mas que eu levo a sério, né? Claro, é. É o meu lazer que me dá um foco, me dá uma meta para a minha vida, não é nem para o esporte. Eu não tenho nenhuma pretensão, eu não quero ser atleta, eu não quero ganhar o Tour de France, eu não quero ser a primeira colocada em nada, eu não tenho 1000 provas no meu currículo que eu queira fazer. A minha prova que eu queria fazer, eu já fiz. Então, o que vier aí, me deu vontade de correr uma meia maratona. Eu vou lá, vou me inscrever e vou correr. Também, se no dia eu estiver cansado, eu não vou correr. Então, assim, e um dia até... algumas pessoas até me questionam assim, nossa, mas como você é do time do Strava? Só tem gente que leva os primeiros lugares, pessoas, né, grandes atletas que vivem disso, profissionais, como o Pipo Garneiro, Santiago Ascenso, a própria Luciana Haddad, que você conhece bem, ela também leva super a sério, porque eu falo assim, pois é, porque eu acho que
a gente pode ser um atleta, quando eu digo atleta, é qualquer praticante de atividade física, tá? Exato. A gente pode ser um atleta, seja ele amador ou profissional, e ter outras coisas. Eu não preciso ser só atleta, eu não preciso ser só cozinheira, eu não preciso ser só... Eu acho que o brasileiro, eu digo brasileiro porque eu tive a oportunidade de morar fora, minha família é toda espanhola, né? Então, eu acabo que tenho uma vivência um pouco de outras nações, digamos assim, e muitos amigos fora também. Então eu vejo o quanto no Brasil as pessoas têm um preconceito gigantesco por pessoas que fazem várias coisas. A gente é obrigado a decidir uma profissão aos 18 anos. Pensa, 18 anos. O que a gente tem na cabeça aos 18 anos? Nada. A gente não tem nada na cabeça aos 18 anos. A gente está preocupado qual vai ser a festinha do final de semana. Então, assim, e a gente tem que decidir uma profissão. Eu escolhi várias para mim, porque eu não posso fazer várias. Isso, eu ter várias ocupações, várias profissões, não significa que eu seja ruim nelas. Pelo contrário, eu acho que eu sou uma excelente cozinheira, eu acho que eu sou uma excelente propagadora de marcas, eu acho que se amanhã eu quiser abrir uma marca de roupa, que é uma coisa que eu tenho vontade também, eu vou abrir, eu tenho certeza que eu vou fazer bem aquilo. Porque um advogado, ele não pode... Estou dando um exemplo aqui qualquer. Ele não pode ser dono de uma marca, porque um advogado, ele também não pode ter uma cooperativa de carros, de aluguel. Sabe? Assim, é muito preconceito. Eu conheço um advogado que largou a advocacia já no auge da carreira para se tornar um padeiro. Tá vendo? De pães orgânicos. Não, e na cozinha tem muito isso. A maioria das pessoas de cozinha que eu conheço, elas foram alguma coisa e largaram aquilo porque amavam a cozinha e resolveram encarar como profissão o hobby. Sabe? Então foi o meu caso. E aí, por que a gente pode ser taxada, sabe? Às vezes as pessoas até brincam, meu Deus, mas você fez economia, você fez moda, você trabalha com cozinha, você tem... Eu falei, tá, e daí? Não significa que quando eu trabalhava no mercado financeiro eu não era uma excelente profissional, porque eu era uma excelente profissional, tanto que eu sustentei 11 anos no mercado financeiro e saí porque eu quis, né? Vivia super bem, tinha um salário maravilhoso. E aí, por que não, sabe? Por que eu não posso ser boa em tudo que eu faço? Então, eu acho, voltando lá no início, aquela questão da aceleração, eu acho que tem um pouco da minha personalidade essa questão da aceleração. Eu acho que a questão da pandemia veio, teoricamente, desacelerar, mas na prática não desacelerou ninguém. Aquela coisa de... o mundo, a gente fala, o Brasil é um país sem memória. Não é o Brasil que é um país sem memória, é o mundo que é um mundo sem memória, porque as pessoas esquecem. Daqui a um ano, se tudo estiver bem, vão esquecer da pandemia, como se nada tivesse acontecido. É o que eu acho. Né? As pessoas vão voltar a ser as mesmas pessoas, cada um com as suas peculiaridades, umas muito doadoras, outras mais egoístas, e assim vai seguir, né? Então, assim, eu digo que eu só segui o que eu era. Eu sempre fui acelerada nesse sentido, por conta das minhas tarefas, e eu acho que a pandemia, de fato, não vai desacelerar ninguém, e eu acho que a gente vai viver um bom tempo aí nesse desespero de querer fazer tudo. Sabe? Uma demanda reprimida e de repente solta, né? Igual como se abrisse a porta da jaula, né? Vai todo mundo. Então, assim, essa semana mesmo eu tava falando com um amigo sobre Réveillon, e ele falou assim, pô, você vai passar Réveillon onde? Eu falei, menor ideia, acho que vou ficar em casa, vou pra casa de algum amigo. Como assim? Primeiro Réveillon? Parece assim, primeiro Réveillon depois do fim do mundo, né? Exato. Depois da guerra, sei lá. Aí eu até brinquei, eu falei, olha, o Réveillon pra mim é uma data como outra qualquer, eu não tenho esse apego que as pessoas têm, sabe? Aí eu vou passar em casa, vou passar na casa de um amigo e tal. Ele, nossa, como assim eu vou pra uma festa, já paguei 1.000 e tanto. Falei, tá louco. Ô, Rafaela, você sente que você tem aí amigas e amigos do seu círculo de convivência de pessoas aí que regulem a tua idade? Eu já tenho uma diferença boa aí para a tua idade, tô com 52, mas a minha mulher tem 42 e eu não vejo ela muito nessa cabeça como a tua. Você acha que
pelo menos dentro da sua experiência, as pessoas da tua idade, né, e você está com 40, elas estão mais abertas para essa pluralidade? Porque eu tenho a impressão que os jovens, e aí eu tenho uma filha de 22, ela já está ligada nisso, que ela está fazendo direito e ela sabe, ela não tem a pressão de que, puxa, eu vou ter que ser advogada o resto da vida, ou promotora, ou juíza, não. Ela sabe que ela pode fazer qualquer coisa, a faculdade é só uma coisa que, enfim, né, pela correria do dia a dia do nosso mundo, pelo menos no mundo hoje, a gente tem que escolher sim uma faculdade com 18 anos e tem que fazer essa faculdade, não obrigatoriamente, mas né, é um comum você fazer uma faculdade, né? Mas a gente sabe que, e eu acho super importante, aliás, eu não achava, mas com o passar dos anos eu fui achando que, independente, e disse isso para ela, se você fizer a faculdade, mas quiser ser, sei lá, veterinária, aí não dá, né? Tem que fazer uma outra faculdade, mas sei lá, quiser abrir um restaurante, quiser fazer um curso de culinário, quiser ir para o mercado financeiro para operar day trade, fazer um curso. Cara, o fato de você ter feito a faculdade, eu acho que te dá uma base também de conhecimento, de vivência, que pode te ajudar, inclusive para os atletas. Eu tenho recomendado isso quando eu converso com alguns deles que têm idades para fazer faculdade. Eu falei, faça, porque mesmo que você se prejudique um pouquinho na faculdade, não no esporte, você sempre aproveita alguma coisa, sem dúvida. Aproveita muito, eu acho que você aproveita muito. Mas você tem percebido isso entre seus amigos, suas amigas, que as pessoas estão mais... você disse que tem preconceito, mas você vê que as pessoas estão mais abertas, as pessoas que estão querendo viver isso, e livres dessa barreira de tipo assim, puxa, o que vão achar, como o teu caso, puxa, com 32 eu largo uma carreira estável e que financeiramente até que poderia ser mais promissora talvez do que de uma chefe de cozinha, mas você decide arriscar e mudar completamente de profissão. Você acha que as pessoas estão querendo mais, buscando mais isso, como se fosse também uma coisa mais comum, então as pessoas se soltam mais? Então, eu acho que as pessoas jovens, como você mesmo colocou, sim. As pessoas mais velhas, eu acho que não. Não, né? A frase que eu sempre escuto, sempre, é assim, nossa, mas você foi muito corajosa. Porque você largou o mercado financeiro, você ganhava bem, eu ganhava muito bem, pra tipo assim, o que eu vou fazer agora? Foi isso. Eu quero trabalhar cozinha, mas por onde eu começo, o que eu vou fazer? Eu vou o quê? Virar estagiária dentro dos restaurantes? Sabe? Então, assim, eu escuto sempre isso. E eu escuto também outra coisa. Nossa, eu queria tanto ter coragem pra fazer não sei o quê. Aí eu falei, gente, mas o que te falta? Sabe? O que te falta? Então as pessoas acabam parcelando, vou dizer, não é sofrimento, mas parcelando uma insatisfação do que ela passar um aperto, talvez, durante um tempo, que seja um ano e meio, 2 anos. Elas preferem parcelar aquela coisa morna da vida do que largar. Exato. Então, assim, as pessoas mais velhas, eu sinto isso. Talvez elas até comecem a se arriscar, mas muito pisando em ovos. Eu vou fazer aqui porque eu gosto, mas eu não posso largar minha profissão. Só que às vezes você tem que optar. Foi o que eu tive. Eu não tinha opção, no sentido de... eu vou ficar um pouco aqui, um pouco ali. Não dava naquele momento, sabe? Eu tive que, de fato, parar uma coisa para começar outra de uma forma decente. Então, demorou muito para você tomar a decisão definitiva? É até curioso. Sabe como é que eu tomei essa decisão? Eu brinco até que foi um sinal divino. De verdade. Eu estava no mercado financeiro numa época extremamente estressante. O mercado estava num momento muito crítico. E aí eu comecei a ter muitos problemas não é problemas, né? Eram de clientes, operações. Eu trabalhava na área corporate, sempre trabalhei na área de PJ corporate, não era em banco de varejo, né? Eram bancos de investimento, então eram valores assim exorbitantes. E aí a gente começou a ter muito problema de negócios e eu comecei a ficar extremamente estressada, até que eu comecei a me sentir muito mal. E, te dando um resumo, eu comecei a ter vários sintomas, assim, parecia sobrenatural, e eu fui descobrir que eu tinha adquirido uma doença autoimune, que chama doença de Graves. É uma doença do sistema imune. Eu fiquei muito ruim. Em um mês eu perdi 8 quilos. As pessoas achavam que eu estava com alguma doença muito grave. Eu tive vários problemas. Eu fui parar no médico porque
eu vi um caroço gigante aqui na minha garganta, mas gigante, que o meu pescoço estava já pegando na altura do maxilar, assim. E aí eu liguei pra minha médica, minha endocrinologista na época, eu falei, Silvana, eu tô com um ovo, mas é o tamanho de um ovo de pato na garganta. Coitada, Ela quer vir agora pro consultório. Quando eu cheguei no consultório, deitado no consultório, meu batimento tava 178. Caraca. Dali eu já fui pro hospital e enfim, já comecei... Isso com 32, né? Não, um pouco mais. 33 para 34, por aí. Foi a época que eu saí do mercado. E aí, eu tava toda ruim já. Meu sistema tava todo parado. Eu já tava com problema renal, já tava com problema eu tava tipo com uma hepatite já, o fígado comprometido. E aí eu já fiquei internada e depois fui me recuperando e aí eu tive que tomar uma série de medicações e até hoje eu controlo isso na ponta da unha, sabe? Porque é uma doença que eu adquiri pro resto da vida e única e exclusivamente por uma questão emocional. Então quando eu cheguei no médico, ele falou... Isso é comprovado? Comprovado. Eu tinha durante... Nunca ouvi falar disso, meu. Durante 3 anos da minha vida eu fazia coisa. Exame de sangue a cada 15 dias. Eu já tinha as veias saltadas de tanto exame assim que eu tinha que fazer. E aí eu fiz um tratamento como se fosse uma radioterapia para poder cessar o problema. Era um problema muito, muito complexo, sabe? Chama doença de Graves. O teu sistema ultra trabalha. Tudo teu trabalha mais. Teu coração trabalha mais, teu rim, teu fígado. Então chega uma hora que sobrecarrega aquilo e aquilo, para tudo. Enfim, até hoje eu controlo com medicação, tudo isso. Mas eu levo uma vida extremamente normal, sem qualquer restrição. A única restrição é a minha questão emocional, que é ela que mexe diretamente com o meu problema. E aí, na época, a médica chegou e falou assim, olha, eu fui a médicos, milhões de médicos no Rio de Janeiro, médicos de São Paulo, enfim. E aí, na época, a médica, que é a minha médica atual, doutora Mirella, que é uma especialista nessa doença, ela virou e falou pra mim assim, olha só, o seu problema só depende de você. Quando ela virou pra mim e falou isso, eu cheguei no meu trabalho e eu peguei tudo da minha mesa e falei assim, ó, nem precisa acertar nada comigo, eu tô indo embora. Assim, eu saí realmente. Falei, ó, esquece rescisão, não tem problema. Né? Só mandei meu plano de saúde aí, por favor. É o que eu preciso. O resto, eu peguei e foi assim. Aí, foi esse gap, trauma. Trauma que me fez mudar de vida. Então, só que eu sempre brinco com as pessoas. Eu falei, não espere algo ruim acontecer para que você mude sua vida. Exato. E a verdade é que isso não é incomum, né? A verdade é que a gente sempre... Tô ouvindo mais um aqui de você, sei lá, faz alguns meses eu ouvi de um outro cara também que era do mercado publicitário, que é super estressante. O cara, teve um piripaque, largou tudo e foi morar no Havaí, esquece. Tá vivendo lá, sei lá, de agricultura orgânica. Vai estar mais feliz. E você vê, tem a ver com o que a gente estava falando no começo do episódio a respeito da pandemia e desse ritmo frenético, né? Agora, voltando no começo aí da tua vida adulta, você foi para o mercado financeiro, você fez economia com sei lá, que você quis fazer alguma coisa, sei lá, se teu pai ou tua mãe eram economistas, por que você seguiu esse caminho? Ou você era realmente uma menina das exatas e você curtia isso, ou achava que curtia e resolveu pagar para ver e provavelmente motivada, claro, pela probabilidade de alta remuneração? Então, na verdade, meu pai sempre trabalhou no mercado financeiro. E eu sempre fui uma pessoa que eu gostava muito daquele ambiente corporativo. Né? Como eu falei no início, eu sempre gostei de rotina, eu sempre gostei do ambiente corporativo, acho que até hoje eu não desgosto dele não, viu? Apesar da minha vida ser o oposto hoje. Mas eu sempre gostei. E aí, na época que eu tinha que escolher minha profissão, quando eu comecei a fazer economia, eu já tinha feito moda, estilismo no Senai C-Ticket, que é uma das maiores faculdades do Rio, né? Eu acho que do Brasil, de moda. Mas eu via que aquilo ali era uma época que as minhas amigas de faculdade davam certo porque tinham grana para investir numa marca, começar algum negócio, eu não tinha, e eu falei assim, olha, isso aqui vai ser meio complicado para mim, apesar de eu gostar, mas eu acho que isso como profissão vai me dar muito trabalho. Muito trabalho que eu digo, não trabalho de ter trabalho de eu construir alguma coisa para mim, não no sentido de marca, mas construir meu lugar dentro daquela área.
E aí eu sempre gostei de economia, assim, eu gosto de conta, eu gosto daquelas coisinhas burocráticas, e aí eu fui fazer economia. E eu gostava, né? Eu sou uma pessoa muito camaleoa, eu me adapto a tudo. Se você mandar, olha, Rafaela, vai fazer não sei o que, vambora, vamos fazer, eu vou, dentro daquilo eu vou ver alguma coisa legal, alguma coisa que eu vou gostar. Eu sou bem camaleoa nesse sentido, eu não tenho, assim, uma coisa que eu fale, não, isso aqui de jeito nenhum. Isso eu não faço. Eu até brinco, uma coisa de jeito nenhum que eu faria é medicina, porque eu tenho horror, assim, a coisas de doença, eu não gosto, sabe? Mas de resto, eu faria, eu não tenho isso, eu me adapto, sabe? E aí eu fui fazer economia, comecei a trabalhar em bancos, em grandes bancos, isso foi legal, porque eu gosto dessa coisa de estar num lugar legal, com pessoas legais, sabe? Isso me motiva. E eu adoro essa questão de fazer... Eu não sei se a palavra é essa, que essa palavra tá um pouquinho prostituída, mas de fazer lobbies, assim, eu adoro ligar pessoas, eu gosto de apresentar pessoas, isso todo mundo que tá do meu lado sabe. Por exemplo, vou te dar um exemplo, a Rosana do Strava, eu já apresento para uma marca, a marca eu já apresento para o Strava, não sei quem, eu sou muito assim, peraí que tem um amigo meu que eu vou apresentar, não sei o quê. Então eu acho que o ambiente... Fazer conexões, né? Conexões, exatamente. Então, e aí eu trabalhei sempre em grandes bancos, com uma galera muito legal, trabalhei no Banco Votorantim, trabalhei no Banco Banif, que era um banco português de investimentos, estagiei na área corporate no finado Banco Mercantil do Brasil, depois eu fui trabalhar numa asset management que fazia gestão de fundos de investimento. Então eu sempre trabalhei em lugares legais e isso era um atrativo para mim, eu gostava. E... Seduz, né? Seduz, né? Exato, vai te encantando, né? Exato. Você vai, enfim, você se sente parte daquele mundo que, claro, que tem uma parte legal, tem um glamour, mas tem também essa parte nociva, né? Que acaba também sendo um estigma do mercado financeiro. Exato. De que todo mundo vende a sua alma ao diabo para poder ter a Mercedes do ano, último modelo, né? Então, na verdade, você chegou a passar por isso? Eu escolhi, na verdade, só concluindo, por conta disso, eu acho. Acho que eu fui fazer economia por conta dessa questão corporativa do meu pai e deu certo. Você tinha um exemplo, você tinha um exemplo dentro de casa. Exato. Mas hoje, olhando para trás, você acha que tinha de fato a ver com você? Você tem esse lado, por ser camaleoa, tem esse lado também, porque a tua vida hoje é diametralmente oposta a uma vida do mercado financeiro. Oposta. Né? E o mercado financeiro aí tem essa coisa também que promete ganhos incríveis, né? Pessoas que têm sucesso bem rápido, e isso acaba seduzindo, principalmente quando a gente quer a nossa independência, a gente é jovem, a gente tem aquela preocupação, né, exagerada, talvez até com o nosso futuro e tudo mais, mas também não casa muito com o estilo de vida saudável, né? Como é que você... Assim, é legal você ter falado essa história de camaleoa, porque a leitura que eu faço, ainda mais depois de ter pesquisado um pouquinho, depois de ter visto o teu Instagram, é uma mulher de 1000 faces, né? Você já teve outras faces mais evidentes, mas você é muito plural em todos os sentidos, e isso acaba sendo bacana. Mas como é que ficou, enquanto você estava no mercado financeiro, a tua relação com a vida saudável? Porque, cara, o mercado financeiro é isso, você entra num horário, você não tem hora para terminar, todo mundo é acelerado, todo mundo sai para um happy hour, do happy hour vai para o jantar, depois vai para a balada, né? Como é que você conseguiu se manter livre, ou você não se manteve livre desse círculo talvez vicioso, enquanto você queria manter um estilo de vida saudável, praticando esportes e tudo mais? Então, vamos lá. O estilo de vida saudável, na verdade, essa questão da alimentação, vou começar pela alimentação. Eu venho de família. Minha mãe sempre se alimentou muito bem, minha família. Desde pequena, a gente sempre se reuniu à mesa para jantar. Nunca teve aquela coisa, cada um que chegasse no horário jantava, não, tinha aquele horário. E era sempre a mesma rotina, né? A pessoa que trabalhava na minha casa, a funcionária, ela sempre colocava a salada em primeiro, e a gente comia todo mundo aquela salada e depois vinha o prato principal. E minha mãe sempre fez cardápio pra gente. Era sempre muito saudável, minha mãe sempre incluiu muito peixe, era purê, era batata, eram vegetais, então isso vem da minha vida. Talvez pela minha família, que é espanhola, e acaba tendo essa alimentação mediterrânea um pouco
aflorada, né? Então, a nível de alimentação, eu sempre fui saudável. Mas a questão do exercício, para mim, para fechar esse globo de estilo de vida saudável, que eu acho que é você estar feliz com a sua profissão versus uma boa alimentação, versus uma convivência muito boa com a sua família versus exercício físico, que eu acho que o estilo de vida saudável vai muito além de comer bem e se exercitar. Eu acho que é principalmente uma saúde mental também. Concordo. A parte do exercício sempre foi a parte mais penosa para mim, porque eu sempre fui muito preocupada com a parte estética, sempre fui, eu não vou mentir. E a mulher que fala, não, eu faço exercício, é mentira. Eu já adianto, é mentira, tá mentindo, não acredite. Todo mundo, as mulheres todas também se preocupam com a questão estética. E aí eu praticava, fazia exercício de academia, ia lá, fazia uma aula de localizada, fazia musculação, mas sempre era um fardo para mim aquilo. Primeiro porque eu estava sempre cansada do trabalho, e sempre foi um fardo até quando eu era mais nova, quando eu não trabalhava no mercado financeiro. O exercício era um pouco... Eu não gostava. Engraçado, eu sempre fiz, mas eu não amava. E aí foi quando que eu comecei a achar me encontrar, foi quando eu entrei para uma assessoria, que é a minha assessoria até hoje. Comecei a correr, comecei a conviver com uma galera, sair daquela coisa de academia, de obrigação, sabe? E aí foi que eu fechei o meu estilo de vida saudável. E eu acho que o que eu digo quando eu saí do mercado financeiro, não estou criticando, pelo contrário, adorava e me rendeu muitas coisas boas e muito aprendizado. Mas quando eu saí do mercado financeiro, eu digo que eu fechei o meu estilo de vida saudável, eu fiquei mais leve, né? Eu comecei a ter um outro tipo de preocupação, que não era uma preocupação extremamente estressante que eu tinha. E foi a partir daí, quando eu saí do mercado, que eu acho que surgiu uma Rafaela, de fato, completa, muito preocupada, mais do que qualquer coisa, em estar feliz e ter saúde. Acho que legal. Foi mais ou menos você isso. Você procurou a corrida motivada por o quê? Então, eu procurei a corrida... Porque assim, a corrida não é um esporte, assim, enfim, eu sou suspeito para dizer, mas quem corre gosta de correr. Mas num primeiro momento, a corrida tem essa história de que é sacrificante, de que dói, de que cansa muito, né? Tem gente que cisma que transpira muito. Então, como é que você foi atraída pela corrida? Olha só como é que eu comecei a correr. Na verdade, eu comecei a mudar a minha vida mais uma vez, por causa da Carol Bufara. Quando eu comecei a escrever pro blog dela, ela acordava todo dia super cedo, corria na areia, tava sempre... Eu falei, gente, olha, é outra vida, eu tenho certeza que você começa melhor. E aí eu procurei a própria assessoria dela, que é a MCP. E eu até brinco, a MCP na época tinha a Carol e tinha umas meninas mais conhecidas assim, né, galera mais da sociedade carioca. E o coach, que é meu coach hoje amigo, Marcos Cunha, ele nem me atendia. Até falo com ele hoje, eu falei, olha, você era insuportável, você nem me atendia. Você me ignorava, só queria saber das blogueiras, eu não era ninguém na fila do pão, você me ignorava. E aí foi que eu consegui. Comecei, aí entrei na assessoria e foi outra coisa. Eu comecei a conviver com pessoas que estavam naquela vibe. A gente acordava 6 horas da manhã, a gente estava correndo na praia, vendo o sol nascer. Aquilo ali me transformou. Não legal, é muito o ambiente, piegas. O ambiente é muito gostoso, muito, né? mas hoje tem gente que você fala que acha que é piegas. Bom dia, aquela coisa que o povo fala, gratidão, não sei o que lá, mas o seu dia é diferente. E não é uma coisa emocional e mental, é uma coisa física, sabe por quê? Física. Porque quando o sol está nascendo, é a hora que as energias do sol, isso comprovado, tá? Não é uma coisa, não é uma crença. A energia, o ar, as cores, tudo aquilo entra no ser humano de uma forma diferente, né? O ar da manhã é um ar mais purificado, porque a poeira já está assentada da vida moderna, de carros, de tudo. O sol nascendo, as cores do sol afetam
a energia vital de outra forma, sabe? Eu não tô falando isso naquela coisa assim de incenso, pelo contrário, não sou nada disso, mas aquela galera muito mas é uma coisa de fato, o dia começa melhor, sabe? E quando eu comecei, eu ainda conseguia mergulhar na praia. É aquela coisa, a gente fala que quando a gente dá um mergulho tem um descarrego, e tem, o sal é uma coisa física que o sal, ele limpa você, ele limpa a sua pele, ele limpa as suas vias aéreas, então assim, são coisas realmente comprovadas. Então, foi ali que eu comecei. Eu brinco mais uma vez que a Carol foi minha madrinha nesse sentido. E que por causa dela, eu hoje estou na assessoria que eu tô, por causa dela, eu mudei muito a minha vida. Assim. E o que você viu depois de começar a correr? E você já tinha contato, provavelmente, eu imagino, né, com o triatlon ou com triatletas nessa assessoria. O triatlon, nesses últimos anos, cresceu muito. O Rio de Janeiro é o berço do triatlon brasileiro. Eu acho que é uma cidade que tem, apesar de ser uma cidade grande e maluca, é a cidade que, para mim, é a cidade que mais tem a cara do triatlon aqui no Brasil, né? Sem dúvida. Você, de repente, foi chamada pelo Alexandre Birman para fazer lá um training camp. Quem é que estava? Você lembra quem eram os Lembro. Na lá? verdade, eu fui fazer... Eu trabalhava para o Alexandre, eu já trabalho para o Alexandre há 4 anos, né? Eu treino o chefe de cozinha dele, então 2 vezes por ano, mais ou menos, eu tô lá em São Paulo treinando esse pessoal aí da cozinha dele. Ele é uma pessoa super exigente a nível de alimentação, é um triatleta de ponta, isso né? que eu ia falar, ele é exigente demais, Demais, né? O Alexandre demais. Porque ele leva tudo super a sério. Muito. E aí, ele é um atleta de ponta, um cara admirável, assim, porque ele é um cara, eu vivi um pouco de perto isso, ele trabalha igual um condenado, eu não tenho outra palavra. Ele trabalha o dia inteiro até as 11 da noite, ele é o que ele é, ele construiu o que ele construiu, ou deu sequência ao que foi construído de uma forma brilhante, porque ele é um cara extremamente dedicado a tudo que ele faz. E aí... eu já trabalhava para ele e ele falou, Rafa, vou fazer um training camp com mais, acho que foram 5 ou 6 atletas, seremos 6 ou 7, e a gente vai precisar de uma pessoa para fazer alimentação, tudo, café da manhã e tal. E aí eu só corria, fazia minha corridinha, minha academia, minha musculação, meu treino na praia lá, humilde. E aí eu fui pra Fazenda Boa Vista, que é onde é a casa de final de semana dele. Fiquei lá, eu acho que foram 12 dias. E aí eu vi aqueles atletas todos lá. Na época era o Rodrigo Sempre Bom, o Samuca, que é o Samuel, sim. E mais outros, legal. O Bretas, que era também, tinha o Marcos Faria, uma galera, o Thiago Canabrava, que é um garoto super novo, acho que hoje o Thiago, que é uma pessoa que eu tenho mais contato ainda de lá, sempre falo com ele. É um garoto super novo, deve estar com uns 24 anos, mas é uma fera de triatlon. E estavam todos lá. E aí, eu comecei a ver aquelas bicicletas. A minha assessoria já tinha bike, já tinha uma introdução lá de triatlon, MCP. Só que eu nunca me interessei, porque eu nunca vi aquele treino, nunca vi nada. Quando eu estava no camp, eu vi aquelas bicicletas maravilhosas, aqueles homens todos magrinhos, elegantes, com aquelas roupas todas atochadas, apertadas, aquelas roupas bonitas, acordando às 4 da manhã, 8 horas da manhã já tinha feito 200 quilômetros, eu falei, e todas felizes falando, eu falei, gente, eu vou fazer esse troço, eu quero isso pra minha vida, eu vou fazer esse troço, custe o que custar. Eu saí de lá certa que eu ia começar a fazer triatlo. Pelo menos pedalar eu ia começar. E logo em seguida, na sequência, menos de um mês, eu ia pra França estudar. Eu fiquei alguns meses lá, uma temporada. E aí, quando eu cheguei na França, eu estudava numa cidade chamada Écully, que é no interior de Lyon, uma cidadezinha desse tamanho. O pessoal sempre brinca, tem 2.000 habitantes, tem 500 mil habitantes. Eu falei, lá tem 3 habitantes só, de tão pequenininha que é. É onde fica a escola do Paul Bocuse. E aí, eu fui pra lá. Quando eu cheguei lá, tava tendo Tour de France. Eu falei, gente, isso é um sinal. Legal. E aí, eu já tava com isso na cabeça da bicicleta. E aí, quando passou o Tour de France, que o Tour de France passava ali perto, cheio de ciclista, aí, de novo, aquele povo, imagina francês. Aí, francês ferrou, né? Tudo magrinho, elegante, mais elegante ainda. Todo mundo com umas bicicletas lindas. Eu falei, gente, eu vou fazer isso.
De lá, da França, eu já liguei pro meu treinador e falei, de corrida, de praia ali, eu falava, Marcos, eu quero fazer bicicleta. Não, calma aí, não é assim. Eu falei, é assim mesmo, você sabe comigo, é assim, eu vou começar agora, você me diz o que eu preciso fazer, onde é que eu compro a bicicleta. E aí ele foi me orientando, e aí foi o meu primeiro susto, porque tudo de ciclismo é uma grande fortuna, né? Eu digo que o ciclismo é um fundo de investimento que você faz para a vida. Antes eu comprava bolsa, sapato, desde então, tudo que eu tenho um dinheirinho sobrando ali, eu falo, o que eu vou comprar de ciclismo? O que eu tô precisando? E aí eu voltei da França, comprei uma bicicleta de entrada, que na época me custou exatamente R$5.400, uma bicicleta nova. Que para os nossos padrões já é um valor altíssimo. Já é um valor alto, né? mas hoje você não compra nem um pedal com esse valor. De tanto que o negócio está inflacionado. E aí eu comprei a bicicleta, fiz o Bike School, que é uma escolinha de bicicleta que que a minha própria assessoria também faz até hoje em dia. E comecei, porque o ciclismo é uma coisa perigosa, não é uma coisa, né? É uma coisa que você tem que ter cuidado. Você usa uma sapatilha de clipe, você fica preso na bicicleta. Você tem que entender de sinalização, porque aqui no Rio a gente anda na rua, a gente anda no meio dos carros, então tem que ter um mínimo de cuidado, cautela, saber os equipamentos, tudo, então tem que ter, de fato, uma orientação. E aí eu comecei, fui, eu falei, já pedalo, já tô correndo, eu vou nadar também, vou voltar a nadar. E aí comecei a nadar. Eu sou tudo assim, papum, pra ontem. Aí comecei a nadar, em menos de um ano eu já estava inscrita na prova do 70.3. Que foi do Rio, né? Foi 2019. do Rio. E meu coach, né, meu treinador, o Marcão, você é louca, como é que você vai fazer uma prova desse tamanho, sem ter feito uma prova de triatlo? Falei, olha só, não vem com essas coisinhas de triatlonzinho, não, que eu já vou pra esse troço aí, porque se eu gostar, eu vou gostar agora, se não gostar, eu já largo. Você é maluca, é isso mesmo. Aí comecei a treinar. Aí treinei, eu tinha, sei lá, meses para treinar. A minha prova era em setembro, eu comecei a treinar acho que em janeiro. E aí foi quando em fevereiro eu me acidentei, aí já me interrompeu também. E aí foi mais ou menos isso que eu entrei aí no triatlon, foi por puro incentivo de Alexandre Birman e equipe. Legal. De novo, né? E eu achei que você já fosse uma mega atleta. Tem gente que acha que eu sou mega atleta. Eu vou fazer até um parênteses. Mas não sou zero. Eu treino sentido... 1 horinha por dia. Quando é final de semana, meu treino super longo são 3 horas. Não, né, o pessoal acha mas isso. Não no sentido nem de desempenho, mas eu achei que você fosse daquelas assim adrenalizadas que já entendi que você vive a 1000, mas que você assim curtia demais e de repente você se deparou com um grupo que era muito mais acelerado, muito mais do que você. Eu falei, puxa, acho que ela deve ter querido ir para esse grupo. Me senti porque humilhada, ela percebeu, né? Você percebeu que o que você fazia era nada. Não era tanto comparativamente, porque você já deve ter percebido, né? Embora a história é muito recente, mas assim, o triatleta é assim. Assim. Por conta das 3 modalidades. E aí eu acho que acaba sendo um círculo virtuoso. As 3 modalidades exigem de fato que você se entregue muito mais, né? Te ocupa muito mais tempo, mas ao mesmo tempo as pessoas que entram no triatlon e que se identificam com aquilo, acaba criando uma seleção natural, né? Então, por isso que o triatlon é uma das modalidades que se torna um estilo de vida, né? Quantos casamentos, quantos relacionamentos, quantos trabalhos não foram para as cucuias por causa do esporte. A gente até brinca, tem uma frase no triatlon, no esporte, que a gente brinca assim, o trabalho atrapalha o esporte. E o acidente, que foi um acidente, pelo que eu vi no teu Instagram, foi um acidente super corriqueiro, infelizmente, né? Você freia a roda da frente, trava e você vai de cara no chão. No teu caso foi literalmente uma dó, né? Porque de repente dá para ainda você colocar uma mão e tal, você foi de cara no chão. E como é que isso não te afastou, né? Você não te bloqueou e falou, caramba, eu vou voltar para academia ou para corrida, porque mesmo na corrida o tombo não é tão forte como na bicicleta, né? Como é que você lidou com isso? E ainda mais, né, sendo no rosto, você precisando trabalhar, mulher, né? Pelo menos as mãos né? estavam intactas, mas assim, toda inchada, quebrada, nariz e tudo mais, pontos.
O que te fez não desistir da bicicleta? Na verdade, quando eu caía, eu tava treinando, eu tava num treino longo e tal, desses treinos de final de semana, que eu espero a semana inteira pra fazer, que eu gosto, que vai a equipe inteira, é uma festa. E aí eu tava nesse treino, caí, e eu vi que eu tinha sido bem feio, né? Quando eu caí, eu vi que o meu rosto tava sangrando muito, eu não tinha noção, porque eu não tava me vendo. E na hora eu senti os meus braços todos dormentes. Isso me preocupou muito. Mas, enfim, passado isso, eu fui removida. Eu estava em Mangaratiba, né? Era um treino na Serra do Piloto. E aí, depois que eu fui ver a gravidade, eu não cheguei a desmaiar. Eu tive consciência de tudo que estava acontecendo. Eu tive até a consciência na hora do acidente de falar: eu não posso ir para o hospital aqui, porque eles vão querer me costurar aqui e eu vou ficar deformada. Eu preciso ir para o Rio de Janeiro, preciso para um bom hospital. Meu primo já fez parte da diretoria do Copador. Eu pedi para acioná-lo e ele acionar uma equipe para lá de ponta, porque eu estava com muita escoriação no rosto. E assim foi feito. E eu cheguei lá, uma cirurgiã plástica já me atendeu e eu fui fazer toda a parte de costurar, fazer todos os exames de ressonância, de tomografia, tudo isso. E aí, eu sendo costurada mesmo, eu falei pra ela assim: quanto tempo eu posso voltar a treinar? Olha isso, eu tava deitada sendo costurada. Ela falou assim: não tô acreditando que eu tô ouvindo isso. Ela falou. Mas assim, eu fui muito mais forte do que eu pensava. Porque eu me olhei no espelho, eu me vi completamente deformada e eu falei assim: eu tenho um problema real, que é eu estar toda arrebentada. Se eu causar disso um problema emocional e mental, eu vou ter 2 problemas. Eu vou ter o meu problema para administrar, que é o problema físico, e eu vou ter o meu problema emocional para administrar, que vai ser pior ainda. Então, vamos lá, Rafaela, o que você vai pensar? Eu tô viva, né? Eu tô viva, eu tô aqui com a oportunidade de continuar escrevendo a minha história. Então vamos superar isso, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho milhões de qualidades. Se eu ficar feia no rosto, não sei o quê, não importa, eu sou uma menina super pra cima. Eu comecei a ver, engraçado, assim, coisas positivas que eu tinha, que talvez as pessoas não fossem me achar mais bonita por conta disso. Mas, enfim, tudo foi decorrendo. Eu tive pessoas maravilhosas que me ajudaram nesse processo. Minha dermatologista se dedicou de corpo e alma a me tratar e foi assim, foi feito. E hoje, eu até brinco que eu tô melhor que antes do acidente, assim, fisicamente. Sério, tô melhor. Eu tô com uma boca mais bonita, eu tô com uma boca mais bonita, eu tô com as feições mais bonitas de tanto procedimento que eu tive que fazer. Eu tive que fazer 2 plásticas, eu tive que fazer milhões de preenchimentos. Até hoje eu faço preenchimentos, eu vou ter que fazer pro resto da vida, porque eu perdi tecido, tudo isso. Mas, e eu quebrei a coluna, né? Isso foi o pior. Aí então, eu quebrei a cervical, eu fraturei C6 e C7, 2 vértebras. E eu quebrei o nariz na época que eu tinha que operar, não operei de tanta escoriação que eu tinha no rosto. Mas aí o médico me deu 3 meses de recuperação da coluna. Só que eu ficava quietinha no quarto, deitada, e eu ficava fazendo um trabalho mental como se a minha coluna estivesse regenerando, sabe? Como se eu estivesse mentalmente trabalhando de bonequinhos. Se concentrando na recuperação, né? Exatamente. Aí 22 dias... Quem te ensinou isso? Hã? Quem te ensinou isso? Minha mãe. Minha mãe é psicóloga e ela me ensinou isso. Até a fobia no mar que eu tinha, ela me ensinou. Me deu dicas, né? Ela nunca foi, minha mãe nunca foi de parar e... vamos conversar aqui sobre isso. Mas ela jogava no ar o conselho e eu absorvia, sabe? E aí eu fui imaginando a minha coluna sendo toda costuradinha, assim, com bonequinhos com pá, assim, costurando, sabe? Ajeitando. E aí 22 dias depois eu fui fazer uma ressonância e o médico falou, não, repete a ressonância, deu problema. Eu repeti a ressonância 2 vezes, porque ele não acreditava, minha coluna tinha regenerado 100%. Ele falou, eu não tenho que te falar, mas você, por causa da coluna, você está de alta. Eu não sei nem o que eu falo, porque eu não posso falar não está de alta, porque não tem nada. E aí, com pontos ainda, eu já comecei a pedalar de novo indoor.
Eu fiquei com zero medo, eu fiquei com medo de montar em cima da bike, né? Lógico, você fica, ai meu Deus, porque aquela sensação de queda vem sempre na tua cabeça, até hoje vem. Mas e aí, um mês depois, exatamente 31 dias depois, eu já estava subindo a vista chinesa, toda ainda coberta, porque eu fiquei meses fazendo procedimentos de cirúrgicos e tal. E aí, assim foi. E as pessoas ficaram todas muito chocadas, assim. Não acredito que você voltou, como é que você voltou? E eu falei, gente, mas se alguém bate de carro, como é que vai fazer? Não vai dirigir nunca mais? São coisas que acontecem. E eu sempre acho que aquilo ali aconteceu para não acontecer uma coisa pior depois. Sabe? Você é prática, né? Você que quer resolver logo e vambora. Não tem muito tempo de ficar olhando para trás ou remoendo, né? Exato. Não dá tempo. E eu acho que eu pensei assim, poxa, tem tantas pessoas que me cercam, eu não pensei nem em Instagram, zero. Eu falei, tem tantas pessoas que me cercam que eu vou ser um exemplo tão grande para pessoas que reclamam de coisas tão idiotas. Eu tô aqui toda arrebentada, levei 18 pontos no rosto, porque não sei quantos dentro da boca, quebrei meu nariz, quebrei minha coluna, tive que fazer plástico. Cara, eu preciso dar a volta por cima pelos outros, sabe? Juro por Deus que eu pensei isso. Juro, não é piegas, mas eu falei, eu preciso ser um exemplo para as pessoas que me cercam. Isso é uma coisa que volta para você, né? Você também se fortalece com isso e você ajuda a inspirar e a fortalecer as pessoas. Muito. Né? E hoje eu fico... Esse é um lado legal das redes sociais, de você ter esse alcance. Exato. Né? Porque você acaba se comunicando, você que é uma criadora aí de conteúdo com bastante seguidores, você percebe que cara, eu que sou pequenininho, eu já percebo aqui uma conexão legal com os ouvintes. Sim. Eu imagino quem tem tantos seguidores quanto você, ou as pessoas que têm milhões, quer dizer, você cria de uma maneira, eu nunca tinha vivenciado isso, eu acho ainda esquisito, mas assim, você cria de fato uma ligação. E isso acaba sendo legal, porque isso vai te fortalecer. Lógico. E você vai ajudar as pessoas, né? É uma troca, né? E eu não tenho assim, eu não sou uma mulher de frescuras, sabe? Por exemplo, vem alguém e fala assim pra mim, ai, olha, não sei o que, machuquei aqui, olha assim e fala assim, Tipo assim, passa pra frente, muda. Ai, quebrou minha unha, meu cabelo tá ridículo. Eu não tenho isso, sabe? Suas irmãs são assim também? Isso vem de criação? Não, as minhas irmãs são bem fortes. A minha irmã do meio é uma pessoa muito forte também. Muito forte mesmo. As minhas duas irmãs moram fora. Uma delas ela mora em Ibiza, porque até quando eu falo mora em Ibiza, o pessoal acha que tá na festa, né? Eu sou, caraca, tá no mercado que financeiro, máximo! trabalhando em Ibiza. Acha que ela tá na festa em Ibiza. Não, mas ela é gerente de um grande hotel de Ibiza. E a minha outra irmã mora na França. Ela é engenheira na França, mora na França há 5 anos. E trabalha lá. O esporte para você acha que ele é mais um hábito, um gosto ou um vício? Uma coisa que você também não consegue se livrar? Quando você não faz, tipo, acordou, tá cansada, sei lá, enjoada. É engraçado, eu não digo que é um vício, que eu acho que vício não é uma coisa boa. E eu também acho que o esporte, ele joga contra muitas pessoas, tá? Por isso eu sou bem feliz, assim, com o que eu faço. Hoje eu tava cansada, ontem eu tava muito alérgica à noite, eu falei, amanhã eu não vou fazer nada. E eu não fiz. Aí quando eu acordei eu falei, eu acho que eu tava bem já pra ir e tal, mas não foi, paciência, eu não tenho essa cobrança que pra mim não é saudável, sabe? Eu não tenho, eu não deixo de fazer nada pelo esporte, eu vejo gente que deixa de fazer. Quando você deixa de fazer, ou quando você tem um vício excessivo, eu acho que nada em excesso é bom. Eu tento treinar todo dia, eu fui muito mais engajada já no esporte, hoje eu tô muito mais tranquila pela minha questão de trabalho, que eu tô mais ativa, eu ando um pouco mais cansada mesmo, e eu tento treinar pelo menos 4 vezes na semana. Então assim eu faço, sabe? Mas eu também não acho saudável aquela galera muito neurose, não. A não ser quem tenha o esporte como profissão. Ah, sim. Quem vive disso, claro. Disso. Aí é outra coisa, sabe? Mas aquela pessoa completamente viciada, que só fala nisso, que só vive isso, que não tem outro assunto e que tá ali, eu tô morta de cansada, mas eu vim. Eu falo, gente, mas por que você veio, sabe?
Aí eu não acho legal. Aí eu pego um pouco disso, de ranço dessa gente, assim, sinceramente. E quando eu tô no Strava, o pessoal, eu tinha até comentado isso, o pessoal fala, mas o que você tá fazendo no Strava? Que você não é atleta de ponta. Eu falei, gente, olha só, todo mundo que tá ali no Strava tem alguma coisa especial. Eu penso assim. E o que eu tenho de especial para passar, com certeza não é o tempo que eu faço na minha maratona. Nem o pódio que eu pego, que eu nunca peguei pódio. Então, assim, o que eu tenho, talvez seja esse equilíbrio de uma pessoa que trabalha, de uma pessoa que gosta de família, que eu adoro beber um vinho sexta-feira à noite, que eu adoro sair para jantar no sábado, e que se eu tomar um porrezinho no sábado, um porrezinho que eu digo tomar um a mais do que eu poderia, eu não vou acordar no domingo para treinar e tá tudo certo. Tudo bem. Sabe, eu acho que é isso, eu acho que até porque 99,9% das pessoas são assim. Ninguém acorda todos os dias às 4 da manhã para treinar, entendeu? Poucas são as pessoas, você conta no dedo quem você conhece que faz isso, né? A população não é assim, então eu preciso eu passo uma coisa para massa, que é possível você treinar bem, você amar o esporte, ser dedicado, sim, muitas vezes acordar às 4:30 da manhã, tá cansada, trabalhar, porque eu trabalho horas em pé, muitas vezes, quando eu trabalho em jantar, eu às vezes fico 8, 9, 10 horas em pé, trabalhando, eu fico esgotada no dia seguinte, eu não consigo treinar, e é isso, e você pode fazer tudo isso, você pode beber, você pode comer doce, você pode pegar e ir para um casamento e se matar de dançar, de tudo, e daí, né, e você não vai morrer de um dia não cumprir o seu treino do jeito que o seu treinador passou e tá tudo certo. É isso aí, eu tenho a impressão que é isso, que é a imagem que você passa e que é legal pro Strava ou para qualquer outra marca, enfim, que você se relaciona, e principalmente as marcas que têm a ver com o esporte, é você ter esse equilíbrio de várias faces na tua vida. O Abílio Diniz, que já passou por aqui por sinal, ele disse uma vez, não aqui comigo, mas num outro podcast que eu ouvi, que ele se enxerga como um pacote de bolacha. E aí cada uma das bolachas é uma parte importante de quem ele é. Aí ele falou, se eu tirar uma bolacha, se eu tirar o esporte, o pacote não fica tão cheio quanto ele era. Se eu tirar o trabalho, não fica. Se eu tirar a família, não fica. Então eu achei uma analogia legal. E para a grande maioria das pessoas é assim que deveria ser. Exato. Com exceção das pessoas que trabalham, né, com o esporte. Você ter esse equilíbrio saudável e que às vezes não pende mais para um lado, às vezes pende mais para o trabalho, às vezes pende mais para o meio Ironman que você está treinando e você vai ter que se sacrificar um pouco mais, vai deixar de beber um pouco mais ou vai deixar de sair eventualmente, mas é você tentar achar nesse mix o melhor equilíbrio para você naquela determinada fase da tua vida. Agora, para a gente terminar, Rafaela, o teu trabalho, a tua profissão hoje, ela também está diretamente relacionada com a nossa saúde. A gente já falou aqui bastante de aspectos físicos e mentais, e existe aquela frase, aquela máxima que a gente é o que a gente come. Você consegue, de alguma maneira, na tua culinária, e aí eu não entendo que tipo de culinária que você faz, eu vejo os pratos lá, mas eu não fui atrás também dos detalhes, e entendo pouquíssima de culinária. Você procura também deixar a sua marca no que você gosta mais ou no que você pretende, por exemplo, se te contratam, né, para fazer um jantar ou para fazer um training camp como Alexandre Birman, você procura voltar mais o seu conhecimento ou a sua prática para uma culinária mais saudável, que te dê mais energia, ou é puro prazer, é pura indulgência, você cozinha qualquer tipo de comida, não importa se seja mais saudável ou menos saudável? Então, na verdade, eu cozinho qualquer tipo de comida que a pessoa me pedir, mas eu tento levar para minha gastronomia, por mais que seja uma alta gastronomia, muitas vezes, né? Eu tento levar coisas que sejam, eu brinco que é tudo do mar, do ar e da terra. Eu evito trabalhar com muitas coisas industrializadas, com muitas coisas de fritura, porque justamente é levar uma comida, não é mais real a palavra, mas é mais desprocessada, digamos assim, né? Como eu falei, eu venho de uma tanto uma escola de vida, de família, tanto quanto uma escola
de gastronomia mediterrânea. Então, eu tento levar muito isso, né? Os meus pratos, eles têm elementos, geralmente proteínas, o mais primitivas possível. Quando eu digo primitivas, feitas de uma forma muito simples, e em complemento vegetais, grãos, coisas desse tipo. Então, eu tento levar um pouco isso. Mas eu também não me restrinjo, não. Quando às vezes eu quero fazer alguma coisa um pouquinho, incrementar com alguma coisa que não seja tão saudável, eu coloco, porque eu acho que o meu trabalho, ele não é um trabalho de dia a dia na gastronomia, não é um trabalho de uma comida de dia a dia. Talvez você tenha que fazer escolhas melhores para a vida, né? Mas é justamente levar um momento de confraternização, num momento que estão os amigos, que estão a família. Como eu trabalho geralmente com jantares, de menus de degustação com vários pratos, é que as pessoas estejam naquele momento de prazer. Então eu tento sempre equilibrar nesse sentido, mas a ideia é justamente isso, levar aquele momento também de equilíbrio para a pessoa, no sentido de, é o momento que eu tô com meus amigos, eu não preciso ter tantas restrições, eu posso ter um prato bacana e saudável, mas eu também posso tomar um vinho, posso tomar uma champanhe, né? Posso comer pão, porque hoje eu brinco que o pão foi demonizado, né? Ninguém pode comer mais pão na vida. E aí é isso, a minha ideia é levar esse equilíbrio. O que eu prezo muito é por uma apresentação bacana, porque eu acho que a gente está nesse momento, a gente olhar uma coisa bonita faz bem pra gente, sabe? Faz bem, todo mundo gosta, né? Eu até brinco assim, a melhor comida do mundo é arroz com feijão, que eu gosto, eu amo arroz com feijão. Mas é muito bom você ver um prato também que não seja arroz com feijão, bem decorado, bonito, com colorido. Então, quando eu crio, às vezes, um prato, primeiro eu começo, como eu quero ver aquele prato? Pela parte estética. Eu quero as cores tais, eu quero assim, eu quero fazer um polvo que ele fique centralizado dessa forma, e depois eu vou colocando os elementos que harmonizem naquele prato. Entendi. Eu crio muito assim. Muito pela estética. Reflete, na verdade, pelo que você está dizendo aqui, na sua personalidade, né? Você não quer ser radical nem para um lado nem para o outro, e como você disse que vive dessa maneira, você também aplica isso na tua culinária, na tua gastronomia, até porque é isso, né? As pessoas te contratam para fazer uma celebração, um momento de festa, um momento importante. Exato. E aí, claro, não precisa ser o arroz com feijão ou uma comida que não tenha um tipo de ingrediente tal, uma gordura tal. Exato. Você mesmo que fotografa os pratos? Que Sou eu fotografo tudo, eu me fotografo, eu fotografo os pratos. Mas... Você não tem uma personal stylist não ali que vai lá e te arruma? Sou eu mesma, eu sozinha por mim mesma, sou eu. É a mulher 1001 utilidades, cara. Isso aí, que bacana, Rafaela. Agora, você vindo do mercado financeiro, eu não posso deixar de fazer... Vamos deixar a Grazi Massafera para depois, ou o Kubila. A gente já estourou aqui no nosso tempo. Uma última pergunta para encerrar. Qual foi o melhor investimento que você já fez na sua vida? Melhor investimento que eu fiz na minha vida foi mudar minha profissão. Bacana. Legal. Quem quiser te encontrar, eu vou colocar todos os links no post do episódio de hoje, pro teu Instagram, pro teu site. Você tem cursos, né, de culinária. Às vezes eu faço curso quando eu consigo encaixar, né? Porque ainda tem isso. Quando eu consigo encaixar curso. Mas a gente encontra em algumas plataformas de cursos, acho que ainda encontra disponível, né? Na verdade, agora não. Agora, por enquanto, não. Mas eu em breve, agora com essa história da pandemia melhorando, eu pretendo voltar aos meus cursos presenciais, que eu adoro fazer. Eu gosto dessa conexão com as pessoas. Eu geralmente gosto de dar cursos de alta gastronomia, até provando que qualquer pessoa pode fazer um prato incrível. Opa. Isso é legal. Legal. Para te procurar é pelo Instagram. Pelo Insta. Melhor maneira. Manda um direct e aí você logo entra em contato. Exatamente. Que bom. Rafaela, muito obrigado, foi um prazer eu que receber agradeço aqui, adorei te conhecer. A plataforma é bem incrível aí, eu fiquei vendo algumas matérias, né, se assim posso falar, e eu acho que qualquer coisa que propague
histórias que propague esporte que propague histórias de vida mesmo. Eu adoro escutar histórias de vida, sabe? Eu gosto demais. Tudo que eu vejo que tem alguém contando histórias, eu vou lá ver. É engraçado isso, eu gosto de escutar histórias. Olha lá, então, aqui tem um prato cheio, mais de 270, sei lá, pessoas já contaram suas histórias aqui. Boa. Obrigado, então, por você ter me dado esse prazer, eu que agradeço imensamente. E tenha um bom ano aí pra você, bastante saúde, aguardo te ver aí nas próximas provas, te acompanhando pelo Instagram. Para todos nós. Legal, muito obrigada, obrigado. Viu? Um beijo. Beijão. Tchau. Tchau. E é isso. Espero que você tenha curtido essa conversa. É o que a Rafaela falou, nós falamos agora aqui no finalzinho. O legal é trazer, poder ouvir e compartilhar essas histórias de pessoas, muitas vezes, que se julgam comuns, mas a verdade é que, né, depois de algum tempo aí você percebe que ninguém é comum, todo mundo é especial, todo mundo tem uma história bacana para contar. E foi o caso aqui da Rafaela, uma mulher moderna, eu vou usar aqui essa palavra que acho que muitas das mulheres não gostam, mas é uma mulher moderna, antenada aí com o século XXI e que está buscando o seu momento de felicidade, está buscando o seu propósito na vida e não tem medo de errar, não tem medo de arriscar, não tem medo de se reinventar, porque não todos os dias, e o esporte faz parte aí da vida dela. A maneira como ela trata o esporte eu achei muito legal, eu acho que é uma maneira muito saudável e de fato o que ela disse, eu acho que é isso que as marcas, as empresas buscam hoje em dia para se conectar com o seu público. Afinal de contas, não é todo mundo que que nasceu para ser olímpico ou que tem as habilidades psicológicas e físicas para se tornar um atleta olímpico, um atleta de ponta. A grande maioria de nós somos pessoas que curtimos o esporte e queremos levar o esporte para sempre na nossa vida. E isso é um exemplo, e o exemplo da Rafaela, acho que é um exemplo bem legal, bem para cima, bem positivo de como você consegue encarar uma vida moderna, sendo uma mulher profissional liberal, que trabalha lá na sua gastronomia, que faz um pouco de merchan no Instagram e que representa algumas marcas e ao mesmo tempo tá buscando aí ser feliz e equilibrado. Então, muito obrigado pela sua audiência. Se você chegou aqui agora por conta da Rafaela, muito obrigado pela sua audiência. A gente falou aqui de algumas pessoas que já passaram pelo Endorfina, se por acaso você não ouviu, o próprio Alexandre Birman, a Rosana Fortes, o Pipo Garneiro, nossa, eu não sabia que ela conhecia a Carol, a mulher do Pipo, o Santiago Ascenso, lá do Rio de Janeiro, não posso nunca esquecer de falar da Fernanda Keller, né, que é a rainha do triatlon brasileiro, já passou por aqui, tantas outras pessoas. Vai lá dar uma olhadinha nesse mesmo local que você está ouvindo aqui, esse episódio, vai lá e dá uma navegada, ou vai lá no meu site, às vezes no site é um pouco mais prático, você navegar na tela maior, endorfinabr.com, no meu site também você encontra os links para as redes sociais da Rafaela. Se você quiser entrar em contato e você não sabe como achá-la no Instagram, eu vou colocar aqui no endorfinabr.com, no post desse episódio. Você também lá consegue achar um link para o meu canal no YouTube, para o meu Instagram e para assinar a newsletter semanal do Endorfina. Basta preencher lá o seu nome e seu e-mail, que toda sexta-feira ou a partir da próxima sexta-feira você já recebe um e-mail com as novidades ou com os assuntos que eu acho que são interessantes de serem compartilhados com você através desse e-mail. Lá também você encontra um link para apoiar financeiramente esse projeto. Toda doação, toda contribuição é sempre muito bem-vinda. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Boa semana. Até o próximo episódio do Endorfina com mais uma história bacana, mais uma história inspiradora. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre, fale com a Bovem. Bovem, energia que inspira. Visite bovem.com.br e siga a Bovem no Instagram, no @Bovem_energia. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com
Vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com os seus amigos.